Tá, eu sou o Marcelo, da Gertec. Preciso ser breve, porque eu só tenho 10 minutos. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão bem rápida para a gente refletir um pouco. Crescer ou não crescer, eis a questão. Talvez essa seja a pergunta que muitas empresas fazem, né? Porque, na realidade, acho que toda empresa faz. A empresa quer crescer, ela quer prosperar, né? Quer crescer em faturamento, em estrutura. E, então, pensando nisso... Cadê? Eu trouxe outra questão também, que são quais são os caminhos, né? A vida é feita de decisões. Ou seja, a gente está a todo momento tomando decisão. A gente acorda e precisa tomar uma decisão. Vou primeiro fazer a minha higiene, vou escovar os dentes, ou vou me levantar, o que eu vou fazer, né? Então, e cada decisão que a gente toma não volta mais atrás. Ou seja, você toma um caminho e dali mudou a sua vida. Mudou todos os passos seguintes. Então, dentro de uma empresa, a empresa ela pode tomar vários caminhos, né? Pode tomar várias decisões. E essas decisões são importantes para o futuro da empresa, né? Então, aqui eu coloquei uma ilustração aqui que realmente a nossa vida é cheia de estradas, cheia de caminhos, cheia de decisões, né? E então, muitas empresas elas se comportam como um barco à vela, né? Só que temos que lembrar que o barco à vela ele só se movimenta quando tem vento. Aquelas empresas que, quando tem vento, ou seja, quando o mercado está comprador, então ela se movimenta. Se o vento para, ela também para, né? Não podemos ser empresas que dependemos do vento, dependemos de uma ação de fiscalização, dependendo disso ou daquilo. A gente tem que pensar que qual é o futuro da nossa empresa? Quais são as estratégias para a gente chegar lá? Então, um barco à vela, quando há vento, mesmo que o vento seja contra, ainda há vento, ele consegue se movimentar, né? Com o leme, mexendo as posições das velas, e assim você consegue dar um rumo. Agora, o que não pode? O que não pode é ficar à mercê da sorte, né? Como um barco à vela engarrafado, por exemplo. Qual é o controle que você tem sobre a situação? Nenhum controle, né? Se o mercado está bom, você está bem. Se o mercado está ruim, você está mal também, né? Então, a limitação pode ser um problema. Quando eu falo em limitação, é a gente ficar focando num único mercado, por exemplo, né? A gente observa que muitas revendas, que só eram revendas, elas começaram a também pensar em quê? Em fazer serviço, instalação, manutenção, ter uma assistência técnica, trabalhar com software. Então, muitas revendas deixaram de ser revendas simplesmente para serem outras empresas também, de serviços, de software. As revendas, o que elas estão querendo com isso? Abraçar um mercado maior? Óbvio, se ela já tem um cliente vendendo para aquele cliente, por que não também prestar um serviço para aquele cliente? Por que não também vender o software para aquele cliente, né? Então, as revendas pensam nisso. Não só as revendas, como os distribuidores também. O Luiz, agora há pouco, falou da área de segurança, né? Então, AC, né, automação comercial, AIDC, segurança. Ou seja, os distribuidores também estão pensando em abrir o leque de oportunidades, não somente para o distribuidor crescer, como também para fazer vocês, que são parceiros importantes, crescerem também. Oferecendo um portfólio maior para as revendas, o que o distribuidor está fazendo? Está oferecendo maior possibilidades de faturamento para as vossas empresas, né? E todo mundo está repensando. Todo mundo está repensando, inclusive os fabricantes. Então, nós também, a Gertec, lá atrás, nós éramos uma empresa de teclado, depois fomos uma empresa de terminal de consulta, depois uma empresa de PIMPAD para TEF, né? E esses 3 segmentos, nós somos líderes nacional. Então, a gente entra em novos mercados para quê? Para poder crescer. Para não poder ficar dependendo só de uma coisa ou de outra. Se um mercado está ruim, pode ser que o outro não esteja. Então, você tem que ter um leque mais abrangente, né? Então, apostar em coisas novas pode ser uma ótima ideia. Então, ao invés de vocês que são revendas de AC, ficar pensando em AC, IDC, TI, né? Pense em mais coisas ainda. Nós temos uma grande oportunidade agora, que é o REP. O que é REP? Registradores eletrônicos de ponto, né? Aquela máquina que fica lá nas empresas para os funcionários baterem o ponto, passarem o crachá, né? Colocar o dedinho, né? Marcar o ponto do funcionário, dos colaboradores da empresa. E isso é uma legislação.
Então, um monte de gente aí gosta de vender impressora fiscal. Por quê? Porque será que vocês vendem impressora fiscal ou o mercado compra de vocês impressora fiscal? As duas coisas. Tem o trabalho de vocês, mas tem também a demanda do mercado. Então, o REP é uma grande oportunidade para vocês agregarem venda, agregarem faturamento e abrir o leque de possibilidades. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? Aqui está a foto do nosso REP, né? O Mark Ponto, já vou falar sobre ele. Então, por que apostar em REP? Por que apostar em registrador eletrônico de ponto? Bom, vamos falar só desse ano. Esse ano, né, a partir do dia 2 de abril, então, os empregadores que exploram atividades na indústria, comércio em geral, setor de serviços, incluindo, entre outros, setores financeiro, de transporte, construção, comunicação, energia, saúde, educação, ou seja, todos esses caras aí passaram a ser obrigados a comprar REP. Aí, no dia 1º de junho, os empregadores que exploram atividades agroeconômicas, né, também são obrigados a usar REP. E agora, em setembro, dia 3 de setembro, as microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma da lei, blá, 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 são obrigadas a também utilizar o REP. Ou seja, o MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, ele determinou um cronograma onde, em tal data, esse grupo de empresas é obrigado. Depois, em tal data, esse grupo, e assim por diante. Né? Então, existe aí uma legislação, uma obrigatoriedade. Né? A Gertec resolveu entrar nesse mercado. Por quê? Porque a lei estava assim, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Enquanto ficou indefinido, a gente foi trabalhando para ter o produto. O produto está homologado no MTE, está liberado para venda, só que eu não coloquei ainda no estoque da DN, porque eu estou produzindo. Estou providenciando a produção dos primeiros lotes. Né? E também estou formando a minha rede de revendedores. Né? Então, a gente tem aí um mês e pouquinho pela frente, né, para poder começar a trabalhar com isso aí. Eu tenho 3 minutos, está acabando. Muito bem. Então, ainda perguntando por que apostar em REP, eu trouxe aqui algumas informações que ó, o Sebrae, junto com o Diese, fizeram uma pesquisa, né, que no Brasil existem mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas. A lei começa em setembro, hein? Dessas 6 milhões de empresas, 51% está no Sudeste, 24% está aqui no Sul. Né? Outros dados aqui da ABREP. A ABREP é a Associação Brasileira dos Fabricantes de REP. Olha só a curva aqui. Ó. Em julho do ano passado, ó, vendeu 8 mil, junta todos os fabricantes, eles têm essas informações. Por quê? Porque precisa registrar o REP. Né? Então, em julho, 8 mil, aí depois, agosto, 12, aqui em setembro, aqui na faixa do 8, 8, 10, 8, foi caindo aqui na faixa dos 5 e tanto, e aqui começou a subir esse ano. Em maio, que foi o último dado, em torno de 9 mil REPs foram vendidos no Brasil. Né? Faz a conta. Se a região sul é 24%, é 1/4 desse volume. Se a gente está falando aqui em torno de 10 mil, pelo menos 2.500, fazendo conta de português, né, sem ofender os portugueses. Então, nós temos pelo menos 2.500 REP para vender aqui na região. Né? Será que é um bom negócio para a gente apostar? Muito bem. Então, esse é o Mark Ponto, né, o REP da Gertec. Ele tem um design premiado internacionalmente. Ele foi premiado pelo IF Design, de Harvard, de Alemanha. Ele tem uma grande capacidade de armazenamento dos registros, é muito maior do que 2 milhões. Não adianta a gente falar no número maior, porque existem lá umas características, depois a gente pode conversar no stand. Né? Mas 2 milhões é registro pra caramba. Né? O cadastro de funcionário, você pode cadastrar mais de 100 mil. A agilidade na impressão tem menos de 1 segundo. Passou o cartão, ou pôs o dedinho lá, em menos de 1 segundo saiu o comprovante. A impressora tem guilhotina com corte automático, sensor de pouco papel, né? Então o papel está acabando, ela avisa. A bobina é de 150 metros, né? Então é o triplo de alguns REPs que você encontra por aí. Existe leitor de código de barras, o modelo mais completo vem com leitor de código de barras, para cartão de código, cartão de proximidade, leitor biométrico, né? Para ler a digital do dedo. No REP da Gertec tem configuração remota através de TCP/IP, rede Ethernet. Né? Então, são muitas características, falei só sobre algumas aqui. E nós
também junto com o REP, né, o REP ele vai com o software padrão. Se você quiser incrementar a solução, então existe o software gerenciador do REP, que também chama Markponto, o software Markponto da Gertec. Então a gente tem um software bastante robusto, com muitos diferenciais dos softwares de mercado. Falando rapidamente alguns diferenciais. Bom, lógico que para funcionar com REP, o software tem que ser habilitado ali pelo MTE. Né? Então tem que atender a portaria 1510. Aqui é MTE, até na hora que eu escrevi ele inverteu. O Windows é uma maravilha. Possibilita trabalhar de forma diferenciada com os estatutários, comissionados e outros regimes de trabalho. Ou seja, você consegue criar várias regras diferentes. Né? Existe um help para cada ferramenta. Então, na hora que está fazendo a configuração, fazendo todas as parametrizações, como é que eu faço esse cadastro aqui? Clica lá, tem um videozinho autoexplicativo dentro do próprio software, não precisa sair do software. Né? A qualquer momento quer consultar a CLT, o RH lá está precisando saber, será que a legislação permite isso ou não? Clica lá, abre a legislação para consultar na hora. Né? Possui controle automático do banco de horas e compensação. Então, foi feriado na quinta-feira, sexta-feira não trabalhou, emendou. O funcionário ganhou a sexta? Ganhou não, emprestou. Por quê? Porque a partir da segunda-feira vai trabalhar meia hora por dia a mais, né? Ou 1 hora. Então tudo isso pode ser configurado e aí o REP já sabe que ao invés de trabalhar das 8 às 6, vai trabalhar das 8 às 6h30. Né? Então tudo isso aí pode ser programado. Comunica-se com qualquer folha de pagamento, é muito fácil de integrar. Possui módulo de atualização, de versão através da internet. Então existe lá um módulo, ele fala assim, eu quero atualizar. Tá, mas para atualizar, o que vai mudar da versão que eu tenho para a próxima? Então existe uma ferramenta, o que há de novo. Então ele clica, antes era assim, agora eu vou ter essa ferramenta assim, assim, assim. Vou ter mais esse relatório, mais isso, mais aquilo. Tá? Beleza, quero atualizar. Com acesso à internet, clica lá, atualiza de graça. Né? Cada versão nova que a gente lançar, a gente vai disponibilizar para os seus clientes. Né? Possibilidade de cadastrar mais de um tipo de parâmetro de políticas da empresa. A empresa pode ter várias políticas diferentes. Né? Não é todo mundo trabalha no mesmo horário, todo mundo trabalha da mesma forma. Os setores são diferentes, as empresas são diferentes. Então, você pode cadastrar vários tipos de parâmetros diferentes para a mesma empresa. Totalmente integrado com o REP Markponto. Então, se você usar o nosso software com o nosso REP, né, o que você fizer no software, ele vai transferir para o REP. O que fizer no REP, vai transferir para o software. Né? Existem algumas soluções de REP que, por exemplo, quando usa o biométrico, tem que cadastrar no próprio relógio. Agora, imagina lá, o RH lá no fundo da empresa e os funcionários dando os dados lá na sala do RH e indo lá para a portaria para pôr o dedo para registrar a digital dele. Né? O nosso software, se você puser um leitorzinho lá no computador lá do RH, pode cadastrar lá do lado da mocinha lá do RH. Né? Backup automático dentro do próprio software. Então, já existe um backup. Né? Então, se der o pau, der algum problema, está tudo backupeado, a empresa não perde nada. Muito bem. Eu estou falando rápido porque o Ismael me apressa. Né? Então, o REP Markponto da Gertec ele será comercializado através dos revendedores especializados. Nós vamos credenciar os revendedores. Então, eu não vou abrir, a Gertec não vai abrir a venda para Deus e o mundo vender. Por quê? Porque nós queremos qualidade, nós queremos parceria. Né? Quanto mais você é parceiro da Gertec, mais a Gertec é parceiro de vocês. Então, os interessados, procurem o Marcelo ou procure a Vanessa lá no stand da Gertec para a gente conversar sobre isso. Porque nós vamos credenciar, os revendedores eles estarão atrelados a um distribuidor e sempre aquele distribuidor com possibilidade de troca, né? Mas aí também existe uma carência para troca que a gente pode conversar depois. Ok? Fui muito breve, desculpa pela velocidade aqui, mas o tempo está curto. E agradeço a presença de vocês, a atenção, e vamos conversar logo mais. Obrigado.